Continuando aí na parte de Verilog, vamos ver o que seria atribuição contínua ou também seria continuous assignment, que é o termo que eles usam em inglês para essa parte. Só recapitulando, o que a gente viu? A gente viu o corpo principal, que é o módulo. A gente está estudando cada parte do módulo. A gente já viu declaração de portas, que ela pode ser de entrada ou saída, né, ao mesmo tempo. Tipos de dados, ou seja, se ela pode ser do tipo NET. Quando ela é do tipo NET, ela pode ser do tipo WHILE ou TreeState, né? Normalmente a gente utiliza o WHILE. Ela pode ser do tipo Register, que a gente tem o Reg ou Parameter, que dá até aqui o Parameter. E agora a gente vai ver um outro braço aqui, um outro componente do corpo principal, que é a funcionalidade. Ou seja, a gente declarou variáveis, tipo de dados, a gente declarou o que é entrada, o que é saída, e o meu bloco tem que fazer alguma coisa, que seria a funcionalidade. Então, para a gente começar a funcionalidade, tem o quê? Duas vertentes para a gente descrever essa funcionalidade do circuito em Verilog. Normalmente, a gente vai utilizar as duas no mesmo código, né? Um ou outra não. A gente pode utilizar as duas no mesmo código. Muitas das vezes a gente vai usar as duas. Poucas a gente vai usar uma só. Uma delas seria o Continuous Assignment, que seria a atribuição contínua, ou seja, a funcionalidade ela não vai variar, ela não possui um comportamento. Em texto assim fica mais difícil de entender o que se trata. Daqui a pouco eu vou explicar que vai ficar um pouco mais claro. Então, pense que é uma atribuição contínua. Isso que a gente vai ver hoje, a parte da atribuição contínua. E tem os Procedural Blocks, que seriam blocos de processos, onde se cria aí um processo que vai definir uma ação que ela vai ter um comportamento variável mediante entrada, saída e várias condições internas. Ou seja, aqui eu já estou falando de condições internas. Se eu tenho condições nessa parte Procedural Blocks, é que vai ter os ifs da vida, vai ter case, switch case, né? Vai ter switch case e vai ter vários outros termos aqui condicionais. Aqui em cima eu já não estou falando de parte condicional. Então vamos entender melhor o que seria uma atribuição contínua. Principalmente, o que seria uma atribuição contínua? Ela é utilizada para combinar sinais, sendo que essas combinações não variam com o tempo. Ou seja, se a gente pensar em um circuito lógico ele pode ter flip-flops, onde ele varia de acordo com o clock, ou ele pode ter portas lógicas que eu não vario com o clock. Ele é independente do clock. Se eu alterar a minha entrada, a minha saída pode alterar no momento exato que eu alterei minha entrada. Enquanto se eu tivesse um circuito combinacional, na verdade um circuito com memória, vamos falar assim, eu teria essa variação só ia ocorrer quando eu tivesse borda de subida de clock ou borda de descida. Então, o que a gente está trabalhando aqui é circuitos combinacionais, aqueles que não variam com o tempo, aqueles que não dependem do clock, não dependem de nada. Ou seja, se eu alterar minha entrada, minha saída, pode alterar aquele determinado momento que alterou minha entrada. Essa atribuição contínua, eu posso declarar ela no momento que eu declaro meu tipo de dado, ou seja, tem um exemplo aqui. Eu tenho minha variável adderout. Ela é do tipo wire, ou seja, ela é do tipo net, ou é um fio.
Se vocês lembrarem, é um fio. Eu posso declarar ela sendo igual a multi-out mais out. Ou seja, aqui eu já estou fazendo uma atribuição contínua. Onde meu other out, ou seja, o meu fio vai receber a soma do meu multi-out com o out. Ou seja, qualquer um dos dois valores que alterar, consequentemente esse meu valor de other out vai alterar também, independente do meu clock. Então, ele vai fazer isso praticamente instantâneo, de forma instantânea. Se eu não declarar essa atribuição contínua, logo quando eu declaro o tipo de dado, o que eu posso fazer? Eu posso fazer essa atribuição no decorrer do meu código. Ou seja, eu fiz lá, coloquei várias variáveis, né, vários dados, e em um momento eu quero que meu other_out receba o meu multi-out mais out. Como é que eu faço isso? Eu não posso colocar direto other_out igual a multi-out mais out, porque eu não estou trabalhando com variável, estou trabalhando com fio. Meu fio não é uma variável. Então, a sintaxe que a gente usa é o que? Assign, ou seja, atribua ao meu fio other_out a soma multi-out com meu out. Então, traduzindo o que ele quer falar, é isso. Então, eu posso declarar dessas duas formas. Principais características aí que a gente tem que tomar cuidado quando a gente estiver trabalhando com continuous assignment. Primeiro, no lado esquerdo da minha atribuição, ou seja, eu vou voltar. Lado esquerdo, onde está o other_out, ele tem que ser, ele necessita, tá aqui, ó, grifado em negrito, ele necessita ser do tipo net, ou seja, ele precisa ser do tipo while ou do tipo tree_state. No nosso caso aqui, a gente vai trabalhar com while, então ele tem que ser sempre while. Se vocês colocarem um registrador e colocar o assign depois, ou fazer dessa forma que eu tinha colocado, fosse reg, tal, ou então assign, reg, ia dar problema. Não ia nem compilar, não deixa. Então, como eu falei anteriormente, a atribuição é continuamente atualizada, ou seja, se meu lado direito, qualquer um deles alterar, instantaneamente meu lado esquerdo vai atualizar também. Bom, eu falei que o meu lado esquerdo ele precisa ser do tipo net, já o meu lado direito ele pode ser qualquer tipo, ou net ou register. Não tem nenhum problema ser um dos dois, não. Vamos ver dois exemplos aí para ficar mais claro. Eu tenho meu primeiro módulo aí, chamado Logical Assign, onde eu tenho minhas entradas in 01, entradas in 02, out 01, e o que meu módulo faz? Primeiro, declaro minhas entradas. O que é entrada, né? Seria o meu in 01 é entrada e meu in 02 é entrada. Sobrou o out 01. O out 01, então, ele é output, ou seja, ele é saída. O que eu faço aqui? Estou atribuindo ao meu out 01 o que? O resultado da minha porta end do meu in 01 com o meu in 02. Então, eu estou atribuindo meu out 01 à porta end desses dois. Reparem, vocês podem ficar na dúvida que eu não tenho aqui falando que ele é while out 01. Por que não? Deveria ser, porque meu lado esquerdo ele sempre tem que ser do tipo while. Acontece que tem
tem uma nota de rodapé em um dos slides lá de trás que eu coloquei, em outra aula, que se eu não falar que meu output, ou seja, se eu não falar qual é o tipo de dado do meu output, se ele é while ou red, ele automaticamente vai ser declarado como while. Então, por isso que ele não colocou aqui. Mas isso está implícito. Está implícito para o meu sintetizador. Bom, se eu for lá e mandar compilar o código e for lá no RTL Viewer, o que eu vou obter? Eu vou obter isso aqui, ó. Eu vou ter minha entrada em 01, em 02 e uma porta end, que é essa porta end aqui. E o resultado dela está indo lá para o out 01, ou seja, meu out 01 recebe o resultado da porta end entre esses dois sinais. Vamos pegar aqui um outro módulo. Meu módulo agora chama Multiplicator. Eu tenho aqui meus pinos de entrada ou saída, sendo data 01, data 02 e result. Aqui eu defino quem é input, quem é output. Então, daqui a pouco eu falo o que é o signed, mas vamos ver aqui. O que eu tenho de entrada? Meu data 01, meu data 02. Relembrando o que seria essa parte, de 3 até 0 seria meu número de bits. Ou seja, tanto data 01 quanto data 02, eles possuem 4 bits. E o meu output? Meu output, ele é o result. Quantos bits ele tem? 7 até 0, ele tem 8 bits. Aí você pode perguntar, pô, mas o que é esse signed que a gente nem viu nada sobre ele? Eu nem coloquei isso lá atrás porque ia confundir muito, porque é muita informação. Mas aqui para a gente dar uma olhada. O que acontece? Isso daqui, quando ele faz uma multiplicação, a soma não tem tanto problema, porque uma soma binária, sendo positivo ou negativo, como ele usa complemento de 2, ele não tem tanto problema. Agora, se eu estiver trabalhando com multiplicação e eu não definir que são números positivos ou negativos, a multiplicação vai dar algo diferente do que eu queria. Ou seja, se eu estou trabalhando com um dado que ele é positivo, mas eu queria que ele fosse negativo, o resultado da multiplicação vai dar errado. Como que eu faço para identificar para o sintetizador que eu quero que essas variáveis sejam trabalhadas com sinal? Eu coloco aqui o signed. Signed quer dizer que ele tem sinal antes do meu. Que ele tem sinal, ou seja, é para trabalhar com sinal. Informar lá o sintetizador que é para trabalhar com sinal. Agora voltando aqui porque eu estava explicando em relação ao Continuous Assignment. Se eu quero atribuir, de novo, tá vendo que eu nem coloquei o while result, porque ele já está implícito aqui, já que meu result não foi declarado ou nem como red, nem como while. Eu estou atribuindo ao result o que? O resultado de data 01 vezes data 02. Então, se eu sintetizar, eu vou ter isso daqui. Então, se vocês observarem, nesse meu segundo exemplo, quanto no primeiro, se eu alterar qualquer uma das minhas entradas, minha saída vai alterar. Concorda? Então, eu vou ter uma atribuição contínua nesse caso. Correto? Uma outra observação que eu quero falar, que às vezes passa despercebido, que é o seguinte: se vocês olharem nesse meu segundo caso, minhas entradas elas têm 4
bits cada, não são? E a minha saída tem 8. Por que eu não coloquei a minha saída com 4 bits também? O que acontece? Quando eu estou fazendo uma multiplicação de binário, o valor máximo que eu posso ter nessa multiplicação, ela vai ter o número de bits igual à soma do meu número de bits do meu A com o meu B. Então, eu tenho que alocar para o meu resultado a soma de bits que eu tenho no primeiro com a soma de bits que eu tenho no segundo. Por exemplo, se eu tivesse uma entrada aqui com 5 bits, ou seja, se meu data 01 tivesse 5 bits e o meu data 02 tivesse 3 bits. Meu resultado, ele teria que ter 8 bits. Se eu não tivesse 8 bits, ele ia perder bit, ia truncar, ia dar problema na hora de fazer ali a multiplicação. Isso ia propagar erro lá para frente. Então eu tenho que tomar cuidado. Agora eu estou trabalhando com bits, estou trabalhando com hardware. Então eu tenho que ter sempre isso em mente. Igual se eu tivesse feito uma soma. Se eu tivesse fazendo uma soma, não sei se vocês sabem, mas a soma é sempre o número de bits maior mais 1. Ou seja, se nesse caso eu estivesse fazendo, então aqui seria a multiplicação. No caso da soma, eu pegaria o número de bits maior, que seria 5, e somaria 1. Então seria 6 bits a minha saída. E aí são detalhes que às vezes quando vocês fizeram sistemas digitais nem repararam quando estava lá fazendo, ou então nem lembravam mais. Bom, ainda dentro de Continuous Assignment, a gente vai ver a parte de instâncias. A parte de instância, eu posso fazer um paralelo aqui muito forte com as funções do meu código C. De novo, eu não posso usar código C aqui. Eu estou usando paralelos para vocês entenderem melhor. Então, como que a gente fazia lá em C? A gente não criava funções que faziam alguma tarefa repetida, que eu queria fazer sempre. Além disso, eu organizava meu código. Então, eu conseguia separar meu projeto em várias partes de projeto, em várias partes de blocos, em blocos separados, e instanciar ele no nível maior. Então, isso me ajudava lá a ler o código, me ajudava em vários fatores. Ainda mais quando eu tinha um projeto muito grande. Aqui eu consigo fazer isso também. Como que eu faço? Eu vou criar módulos e esses módulos vão ser instanciados em um módulo maior. Ou seja, é o mesmo conceito de função. Vamos pegar o módulo soma aqui. Eu criei o módulo soma, que ele tem entrar em A, em B e out. Então, como entradas, eu tenho o meu em A, em B e cada uma delas tem 4 bits. E como saída seria o meu out, ele tem 5 bits, aqui o que eu falei anteriormente. Se meu em A e o meu em B eles têm 4 bits, para o resultado dele, da soma dos dois, ele pode ser um número no máximo de n mais 1, ou seja, o número de bits mais 1, que nesse caso são 5 bits. Aqui, o que ele vai fazer então? Ele quer a soma dos dois, do em A e em B, não é? E colocar isso na saída. Então, o que ele vai fazer? Agora ele já chamou aqui de while out, ou seja, ele está falando que meu out, minha saída, é uma variável do tipo out, e ela recebe, ou seja, está fazendo uma atribuição contínua, o resultado da soma do em A com em B. Certo? Então, eu tenho aqui
meu, meu módulo soma. E isso aqui é uma atribuição contínua. Vamos olhar agora o meu módulo multi. O módulo multi ele quer fazer a multiplicação dos dois. Então eu tenho lá meu in A, meu in B e meu out. Eu não sei o que é entrada e saída, vou saber isso agora aqui embaixo. Minha entrada, ela tem meu in A, meu in B e elas têm 2 bits cada uma. Como saída seria o meu out. De novo, vou ter 4 bits, por quê? Porque é a soma de 2 com 2 bits. Então, vai dar 4 bits ali. Agora, eu estou fazendo uma outra atribuição contínua, só que seria a multiplicação das duas entradas. Bom, eu criei meu módulo soma, meu módulo multi. Posso instanciar ele quantas vezes eu quiser. Ou seja, é o mesmo conceito de função. É como se eu estivesse criando um CI, um circuito integrado, que tem a função de soma. Então, se eu quisesse chamar ali um bloco maior que fizesse o que? A multiplicação ou fizesse a soma, eu iria instanciar o meu bloco que eu tinha criado. Então, criei aqui meu módulo chamado top level. Esse meu top level eu tenho dado 01, dado 02 e resultado. Esse nome que eu coloquei de top level não é à toa. Ele precisa chamar top level? Não. Top level é o nome que a gente dá ao bloco mais superior que eu tenho ao meu projeto. Então, como esse bloco, esse módulo, ele é o bloco hierarquicamente mais superior, chamei de top level aqui só de forma didática. Então, quais são as entradas aqui? Meu dado 1, dado 2. Output, qual que são meus dados de saída? Meu resultado tem 4 bits. Chamei aqui atribuí dois tipos de dados, que seria o meu ent01 e meu ent02. Eu vou explicar isso por que eu estou fazendo isso. Meu ent01, eu estou atribuindo a minha entrada dado 01. Aqui está faltando um zero. Meu ent01 seria o meu dado 01, ou seja, ele restou. O que eu tiver no meu dado 1 vai ser o mesmo valor, eu vou ter no ent01. E meu ent02 vai ser o mesmo do dado 02. Até que não precisava ter feito, mas coloquei aqui só para vocês irem observando essas atribuições contínuas. Então, isso é uma atribuição contínua. Agora, vamos ver a parte de instância, ou seja, eu tinha criado meu bloco multi, vou voltar aqui, ou seja, eu tinha criado esse bloco aqui, multi, e quero instanciar ele no meu código, ou seja, eu quero chamar ele lá no meu código. O que eu vou fazer? Chamar, botar o mesmo nome que eu tinha dado, ou seja, multi. Depois, vou colocar o nome que eu quero que ele receba dentro do meu top level. E depois, o que eu vou fazer? Olha só como que eu uso a sintaxe. Repare esses sinais aqui, ó, em B, em A, em B e out. São os mesmos que eu tinha aqui, ó, em A, em B e out. Como que eu como que eu ligo, como que eu quero atribuir valor ao meu em A? Eu vou colocar um ponto antes da minha variável, ou seja, um ponto em A. Que meu em A vai receber? O mesmo valor que eu tenho no ent01. Que meu em B vai receber? Tá vendo que tem um ponto aqui antes, de novo? Vai ser meu ent02. Que o meu out vai receber? De novo tem um ponto.
vai receber o saída. Eu vou explicar isso melhor. Ou seja, aqui começam algumas diferenças em relação à função. O que vai acontecer? Meu em A, ele vai receber o int 01, meu em B vai receber o int 02. Então, se eu voltar aqui no meu bloco, o que eu tenho no meu em A é o int 01 e o meu em B é int 02. O que ele vai fazer? A saída do meu bloco vai ser a multiplicação, então, do int 01 com o int 02. Então, fiz essa multiplicação e tive na minha saída aqui, ó, meu out, ou seja, a saída do meu bloco vai ser o resultado dessa multiplicação, certo? Mas como que eu capto essa informação de saída do meu bloco? Aí aqui é o detalhe diferente de função. Função, o que eu ia fazer? Eu não ia colocar aqui, minha saída recebe multi. Seria algo do tipo? Aqui não. Aqui eu não faço isso. Como que eu capto o meu sinal? Como eu estou falando de um hardware, o que eu vou fazer? Eu vou dar um nome de um fio. Eu vou chamar esse meu fio de saída. Esquece isso aqui, daqui a pouco eu coloco. Daqui a pouco eu explico isso. Eu vou chamar um fio de saída. E esse fio vai estar ligado à saída, ou seja, ao out do meu bloco multi. Se eu voltar lá, o out é a saída do meu bloco. Então, o meu fio saída vai ter o mesmo valor que eu tenho no meu out. Então, é assim que eu pego o que está saindo do meu bloco instanciado. Bom, então eu consegui captar lá a saída do meu bloco multi, mas ainda não atribuí ele ao resultado. O que eu fiz aqui? Meu saída é igual a resultado. Então, na verdade seria o contrário, né? Meu resultado recebe meu saída. Depois eu vou alterar. Então, eu estou atribuindo minha saída ao meu resultado. Como meu resultado é saída, então eu estou pegando essa saída aqui. Meu resultado. Aí vocês podem pensar, pô, mas era mais fácil eu colocar um multiplicador aqui. Era, mas se eu fosse utilizar esse meu bloco multiplicador várias vezes durante o meu código, é mais fácil usar essa parte de instância. Ou então, se eu quero organizar o meu bloco, para não ficar um módulo muito extenso, eu quero separar ele em partes. Eu vou fazendo vários bloquinhos, vários módulos que vão me ajudar ao projeto final. A gente vai fazer esse exercício aí daqui a pouquinho. E então aqui, só para terminar essa parte teórica, a gente viu a parte de funcionalidade do circuito e atribuição contínua, que seria o assign principalmente. Na próxima aula a gente vai ver começar a ver a parte de procedural blocks. Então, para a gente melhorar aí nosso compreendimento sobre essa parte, vamos fazer esse exercício aqui, ó. Vamos criar um código com as instâncias de somadores e multiplicadores para gerar o código de saída aí a ao quadrado mais b ao quadrado. Bom, voltando aqui agora no quartos, a gente vai fazer o exercício que eu propus. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, criar um novo projeto. Criei um novo projeto aqui no quartos, como eu já tinha explicado, vou dar em next, vou alterar esse meu diretório de projeto, vou colocar ele aqui em documentos, vou criar uma nova pasta, chamar de aula 04, aula 05 RE. Se reparem que eu não coloquei espaço, coloquei underline. Nunca coloquem espaço para não dar problema.
Então vem aqui. Então vai ser essa minha pasta aí, ó. Selecionar a pasta. Essa vai ser a pasta, o diretório do meu projeto. Qual que vai ser o nome do meu projeto? Eu vou chamar de aula 05 RE também. Só para manter o mesmo nome da pasta. Eu costumo fazer isso que eu acho melhor, fica mais organizado. Vem em Next. Não tem nenhum arquivo, vou dar Next. Vou colocar aqui Ciclone 02. Depois eu mexo nisso, não preciso alterar isso agora, não vou gravar na placa, não tem tanto problema. Simulação, posso colocar aqui modelo sem a tela, mas eu não vou trabalhar com simulação aqui por enquanto. Simulação é uma parte um pouco mais complexa. Vamos ver aqui essa parte primeiro. Então, criei meu projeto. Vamos agora criar meus módulos. Eu também falei no tutorial anterior que eu sempre vou criar arquivos diferentes para módulos diferentes. Então, se eu quero criar um arquivo de multiplicador, um módulo de somador e um módulo que integre tudo, eu vou criar ao todo 3 arquivos .verilog. Então vamos lá, vamos criar o primeiro. Vou criar aqui. Vou vir em Verilog VHDL. Criei o meu novo arquivo. Quem que eu quero chamar aqui primeiro? Vamos criar meu bloco, meu módulo multi. Vou chamar de em A, em B e out. Igual estava lá anteriormente. Agora, quem são minhas entradas? Eu tenho meu input. Vou colocar aqui de 2 bits. Vou colocar aqui de 2 bits. Vai ser meu em A e meu em B. Quem que vai ser a minha saída? Vai ser... Vou colocar de 4 bits, porque cada entrada minha tem 2 bits. A soma dos dois vai dar 4 bits. Então eu tenho isso daí. Lá no coisa que eu tinha feito, no exemplo, tinha feito while recebe out igual a em A e em B. Eu vou fazer de forma diferente. Vou chamar primeiro. Eu vou fazer dessa forma assim, ó, para vocês já irem pegando outras formas de se fazer. Para eu já ir observando algumas características, em vez de eu fazer dessa forma, eu vou colocar output while, ou seja, eu sei que a minha saída é do tipo while. E aqui eu faço assign, ou seja, eu vou atribuir a minha saída ao resultado do meu em A multiplicado pelo meu em B. Então, terminei, já atribuí a minha saída, tá ok, então eu vou dar um end módulo. Pronto, tá criado aí meu arquivo multi. Vou vir em salvar, já tá aqui na minha pasta, tá o nome aqui, aula 05, não vou chamar assim, vou chamar de multi, porque é o mesmo nome do meu módulo. Eu salvei, ótimo. Vamos criar um novo arquivo, um arquivo relacionado ao somador. Vou chamar ele de soma. Eu tenho meu em A, em B e o meu out também. Bom, quem que são minhas entradas? Quantos bits eu vou ter? Vou ter. O que eu quero no exercício? Eu não quero que eu faça primeiro a multiplicação, depois eu faço a soma dessas multiplicações, porque o que é A ao quadrado? É A vezes A.
Do outro lado vai ser B vezes B. Então eu vou ter A vezes A, vou ter o resultado de 4 bits. B vezes B, vou ter um resultado também de 4 bits. Então minhas entradas vão ter 4 bits. Então eu vou ter meu in A, meu in B, ambos com 4 bits. E saída, eu vou ter o quê? Como é soma, vai ser de 5 bits. Então eu vou ter isso dessa forma. Agora eu vou fazer igual eu fiz anteriormente. Igual estava lá no slide mesmo. Meu whileout recebe em A mais em B. Esse espaço aqui que eu dei não influencia em nada. Eu prefiro só para ficar mais legível, mas não tem problema ficar sem. Dá um end módulo aqui, fechar. Beleza. Você repara que eu já estou começando. Calma aí. Eu já estou indentando o código. Ou seja, para ficar mais legível para mim. Observações. Tanto isso quanto isso são atribuições contínuas ou continuous assignment. Vou salvar aqui. Não quero salvar ainda como aula 05. Vou salvar ele como soma, que é o mesmo nome do meu módulo. Bom, lá no exemplo estava escrito que eu queria fazer a soma de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, que eu tinha que ter um bloco que pegasse o resultado disso. Então, eu vou ter que ter um novo arquivo, .verilog. Esse meu novo arquivo, ele vai ser meu bloco principal? Sim, ele que vai chamar o multi e o soma. Então, eu vou dar ele o mesmo nome que eu tenho do meu projeto. Aula 05_RE. Deixa eu ver uma coisa. Ótimo. Quem que eu vou ter aqui? Eu vou colocar alguma entrada. Vou chamar de A. Uma entrada, chama de B. E minha saída, que é o Y. Que era isso que estava falando. Y igual ao quadrado mais B ao quadrado, né? Então, minhas entradas são A e B. Minha saída é Y. Então, vai ser meu input. Quantos bits vão ter meu A? Como eu tinha feito o meu bloco multi com 2 bits de entrada, então aqui vão ser também de 2 bits. Tá vendo que eu sempre tenho que pensar em forma de hardware com número de bits para eu não atrapalhar nada. Então, de entrada tenho A e B, como saída eu tenho a saída vai ser no meu bloco soma, então ele vai ter 5 bits. Ele vai ter, então, o meu Y. O que eu faço? Primeira coisa, eu vou instanciar meu bloco multi. Meu bloco multi, eu vou chamar ele de... eu vou instanciar ele a primeira vez, que vai ser meu A vezes A. Então, eu vou chamar de MA. Poderia dar outro nome, mas eu quis dar como MA. Bom, o que eu faço aqui para eu não esquecer nenhuma porta? Eu venho, copio todas essas minhas portas aqui. Copiei. Vou colocar um ponto antes de cada uma delas. O que eu vou atribuir ao meu valor em A? Deixar assim para ficar mais legível para vocês. Deixa eu ver aqui se o meu bloco multi que eu esqueci do underline.
meu in A eu vou receber, vou colocar o valor A. Eu não quero fazer A vezes A, então eu vou colocar tanto no meu in A quanto no meu in B o valor de A. Bom, e saída? Como é que eu pego o valor de saída? Bom, o que eu falei com vocês? Eu tenho que criar um fio. Esse fio tem que ter o número de bits de saída, que vão ser 4 bits, 3 até 0. E vai ter que ter, vou dar um nome para ele, vou colocar Alt MA. Para eu saber que é a saída do meu nome que eu dei de MA. Vou pegar esse daqui e colocar lá. Então, a saída do meu bloco multi do MA, eu vou estar captando através desse meu fio. Reparem que esse fio ele pode estar embaixo aqui. Em C não, ele teria que estar em cima, antes de eu falar. Mas como eu estou trabalhando com hardware, não tem problema eu inverter essa ordem. Eu tenho que fazer agora o B vezes B. Então vai ser MB. Meu MB ele vai receber. Vou copiar aqui de novo esses meus dados. Vou copiar daqui mesmo que fica mais fácil. Agora minhas entradas vão ser tanto B e B. E vou criar um fio chamado AltMB. Pronto. Então, já fiz a soma, a multiplicação, agora eu tenho que fazer a soma. Como que eu vou fazer a soma? Eu vou chamar soma. Eu vou colocar aqui, ó, soma y, chamei um nome qualquer aqui. E tenho que colocar minhas listas de portas de entrada. Vou vir aqui, copiar, vou colar aqui, coloco um ponto antes de cada uma delas para eu não esquecer. O que eu vou ligar ao meu in A? Eu vou colocar a saída do meu Alt A. Então a saída dele tem que ir na entrada do meu bloco de somador. Então vai ser Alt MA. No meu in B, eu vou ter o Alt MB, ou seja, é o que eu vou a saída do meu bloco MB. E a saída daqui, como que eu vou coletar ela? Eu vou criar um bloco de saída, um fio chamado Alt soma Y. E ele tem que ter o número de bits igual ao Alt do meu bloco soma, que seriam 4 bits. Ó, seriam 5 bits. De 4 até 0. Então, vou ter dessa forma. Bom, já captei o sinal do meu soma Y e tem que atribuir minha saída Y, esse valor aqui. Então, o que eu vou fazer? Assign Y, ou seja, minha saída vai receber o quem? Alt soma Y. E, por fim, fecho meu bloco. Vou salvar o meu bloco. Agora sim eu vou chamar como aula 05 RE, que é o nome do meu bloco. Do meu módulo. Então eu vou ter aqui, vamos sintetizar o código para ver o que dá. Ele disse que foi alterado, porque eu alterei lá alguma coisa que eu tinha feito errado. Vamos ver se vai dar algum erro. É comum dar o erro a primeira vez, porque sempre a gente esquece algum detalhezinho. É comum. Vamos ver se eu passei ileso dessa vez.
parece que sim. Se ele fosse dar o erro, ele já teria dado antes. Ele deu um warning aqui. Fala que foi truncado. Não tem problema. Acho que não tem problema. Deixa eu só dar um truncado com... Tá. Bom. Vamos ver o que ele sintetizou. Se eu vir aqui em Tools, Netlist Viewer, RTL Viewer, eu vou ter isso daqui. Eu vou ter, então, meu bloco multi chamado duas vezes, um chamado de MA, o outro de MB. A saída de cada um deles vai vir no somador e o resultado disso vai ser na minha saída. Se eu vier aqui e der dois cliques, eu tenho que um multiplicador. E aqui o mesmo bloco, ou seja, ele não alterou. Quem alterou foi a parte de fora. Se eu alterar meu A, eu vou alterar meu Y. Se eu alterar meu B, eu vou alterar meu Y. Detalhes. Eu não trabalhei aqui. Deveria ter colocado ao input signed e output signed também. Deveria ter colocado. E tem alguma coisa errada. Aqui, ó, meu while. Eu deveria ter colocado ele de 4 até 0 também. Porque senão ele estava truncando. Porque antes eu tinha declarado de 4 até 0 e aqui só com 1. Então estava dando conflito ali. Por isso que tinha dado um warning. Tinha dado um probleminha lá que eu tinha visto. Vamos fazer a síntese e ver o que acontece. Deu erro. Vamos ver o que ele está falando. Ele estava esperando. Tá. Eu não posso fazer dessa forma. Vou colocar da forma padrão mesmo. Porque como eu tenho signed, senão vai dar problema. Bom, deu bastante warning aqui. Vamos dar uma olhada. Eu de novo esqueci do 3 até 0. Tá vendo que são vários detalhes, é bom de sempre dar uma olhada nos warnings. Vamos dar uma olhada aqui no warning. Ele fala que os pinos de saída foram colocados em 0. O quarto, não tem problema, isso é um warning tranquilo. Vamos ver o RTL. Não deve ter alterado nada, só um detalhezinho aqui que eu tinha feito, que eu vi que estava dando um probleminha, mas agora tá tudo certo. Agora ele colocou aqui, ó, se vocês repararem, eles colocaram Signed Multiplier. Antes estava só Multiplier. Então agora eu alterei ele para trabalhar com sinal. Bom, então dessa forma demonstrei que seria atribuição contínua. Detalhe, se eu fizer isso daqui, olha só que interessante. Se eu alterar a ordem disso tudo, colocar dessa forma, vou colocar uma soma antes. Coloquei minha soma antes. Meus wires eu vou colocar depois. Ou seja, quem trabalha mais com... Vou colocar isso aqui antes. Quem trabalha mais com C, com programação, ia achar que isso daqui ia dar tudo errado. Porque eu estou colocando, estou atribuindo, declarando aqui uma variável depois
de usar ela. Então ia dar uns conflitos malucos lá. Mas aqui não. Como aqui eu estou trabalhando com hardware, essa ordem aí não importa. Ele na hora de sintetizar, ele vai dar a mesma coisa. Não vai dar problema. Certo? Então, isso daí é a parte de atribuição contínua.